desta fotografia foi a minha comunhão solene. Eu fui batizada bastante tarde. O meu pai batizou-me, eu estava em Luanda nessa altura, onde estive só 1 ano e meio. Tinha 5 anos quando fui, voltei com 6 anos, quase 7 anos. E fui viver com os meus avós em Tomar, porque eu sou tomarense, nasci em Tomar, gosto muito da minha cidade. E a minha avó queria que eu fizesse a comunhão solene. Eu, por acaso, eu morava na Corredor, em Tomar, mesmo em frente da lateral da igreja, da igreja principal, que é no largo do Golden Pais. E então esta fotografia foi a fotografia da minha comunhão solene. Eu estava muito irritada porque sentia que tinha os ombros muito pequeninos e não gostei nada desta fotografia, mas hoje em dia acho muita graça, porque eu estou com uma touquinha, pareço um bebê ali no meio desta brancura toda destes vestidos, e minha avó ficou felicíssima que eu fizesse a comunhão solene e pôs-me umas luvas rendadas, lindíssimas. E eu até devo dizer que eu gostava muito de frequentar a igreja aos domingos, embora me fizesse muito mal aos joelhos. Tinha de me confessar, eu não tinha grandes argumentos para me confessar. Foi uma época feliz e infeliz, porque estava longe da minha mãe, que ficou em Lisboa. Mas foi uma época muito feliz porque Tomar era uma cidade pequenina. Eu morava, portanto, na parte velha da cidade, e lembro-me da cerca, que era um sítio maravilhoso que cheirava a hortênsias, e a relva molhada e cortada, e tinha uns baloiços incríveis de ferro, onde eu ia com as minhas amigas, e aquilo era arriscado, porque aquele baloiço era tão, tão grande, e nós quase que nos virávamos de pernas para o ar. Tudo isto me faz lembrar, esta fotografia faz-me lembrar, obviamente, Tomar. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se de nome completo Isabel Ruth da Silva Roberto dos Santos e nasceu em abril de 1940, em Tomar. De seus pais disse em forma de poema o seguinte: minha mãe e meu pai, ainda crianças, muito antes de eu ser e das lembranças, olhando bem para estes dois, entendo agora porque é que eu vim depois. A atriz que conhecemos como o rosto do novo cinema português, em Verdes Anos, 1962, é também a escritora de poesia, a desenhadora e pintora íntima, autora e intérprete de canções, com projetos que fazem das suas noites de insónia atos de criatividade para o futuro. Tudo começou aos 5 anos, quando viu uma menina a dançar e quis ser bailarina. Foi. Via teatro na televisão e, passado pouco tempo, estava lá dentro, a representar. Olhava para o mundo, para além do pequeno mundo que é este, aqui, e foi por aí fora, pelas Áfricas, o Oriente, as Américas, a Europa. Voltou e fez do cinema ofício, dos que nos encantam com esta arte que é sétima. Foi e é tudo isso e muito mais. Amou muito, foi amada e sabe bem o que é ganhar e perder nas coisas do coração. Chama-se Isabel Ruth, tem um disco gravado aos 83 anos, intitulado Português Suave, e vamos todos ficar a saber se esta portuguesa é isso mesmo, suave, tranquila, conformada ou o seu contrário. Isabel, que na sua fotopoesia afirma: o que eu era outrora já não se lembra de quem sou. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast.
Bem-vindo à geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bom, vamos ao exercício do verbo recordar. Vamos lá. Muito bem. Bom, as suas memórias de Tomar, onde esteve até que idade? Estive até aos 12 anos. E depois disso vim para Lisboa a viver com a minha mãe, com a minha irmã e o meu padrasto. E consegui matricular-me na dança. Pedi à minha mãe dinheiro para o elétrico. Fui-me inscrever sozinha, porque descobri que no Lisboa Ginásio havia uma professora de dança, que era a Ruth Hasven, e lembro-me de ter ido inscrever-me e começar Ali nos Anjos, portanto, foi ali. exatamente, Exato. nos Anjos. E começar as minhas primeiras aulas de dança. E depois vão acontecer muito mais coisas. Mas há aqui uma questão de muito que li a seu respeito que me despertou a curiosidade, até por razões do meu coração também. Buarcos. Porquê é que Buarcos aparece aqui na sua vida e na sua biografia? Que engraçado. Buarcos, porque o meu pai era muito novinho e um grande aventureiro. E então arranjava trabalhos vivemos em Viseu, portanto Lisboa, Viseu, Tomar, Buarcos. É uma vila perto da Figueira da Foz. Muito perto da Figueira da Foz. E eu fui para lá com 4 anos. O meu pai resolveu abrir uma farmácia em Buarcos, porque ele era farmacêutico. E então, quando se entrava em Buarcos, isto em 1945, entrava-se na vila e a primeira vivenda à direita Era uma farmácia. A farmácia era uma vivenda, nós morávamos em cima e o meu pai tinha a farmácia em baixo. Bem perto do grupo Caras Direitas, onde deve ter ido, que era um grupo de teatro. Isso Logo não. a seguir. Eu tinha 4 anos, nem sabia o que era teatro. Não sabia, porque também não havia televisão nessa altura, não é? Exatamente. E nós vivíamos, a minha mãe ia para Coimbra à segunda-feira para estudar a enfermagem no hospital em Coimbra e vinha ao sábado. E nós ficávamos entregues ao meu pai e a uma criadinha que tratava de nós. E ao lado havia uma estância onde estavam crianças órfãos que iam no verão passar as férias. Exatamente. E eu lembro-me Era uma colónia balnear. Era uma colónia balnear e nós íamos para a praia com essas crianças e eu lembro-me que havia uma grande tristeza em mim porque as histórias delas eram que não tinham os pais e nós jogávamos muito ao prego, havia aqueles pregos de vidro muito bonitos. Exatamente. Encaracolados. Em espiral, não era? Exato. Bonitos de verde, cor-de-rosa. Eu também tive desses. Teve. E na própria praia de Buarcos também. Eu também. Exato. Então poucas pessoas conhecem Buarcos. Eu conheço muito bem. Então lembra-se das freiras. Lembro-me, sim, senhor. Mas quem nos está a ouvir se calhar não sabe o que é que são as freiras. Então, conte. As freiras era o milho que se assava nos fogareiros na rua. As mulheres assavam o milho e aquilo voltava pipocas. Pois, no fundo eram as pipocas de outros tempos. Eu digo voltava, que é muito brasileiro, voltava, mas elas ficavam branquinhas e nós chamávamos a isso, não As era freiras. pipocas, era as freiras. E quando íamos à Figueira da Foz, comia-se as pevides. Exatamente. O chão, lembro-me dos cafés, o chão cheio de cascas de pevides. E havia outra coisa também a Buarques, havia uns medalhões de açúcar com imagens religiosas. Exato. Que se punham ao pescoço. E Por ocasião das festas da Senhora da Encarnação.
É. Exato. E outra coisa, essa vivenda, por cima da farmácia, a vivenda era de esquina e em cima era o quarto dos meus pais e tinha cá fora, perto da janela, tinha a imagem da Nossa Senhora, que eu já não me lembro de quê, Nossa Senhora de quê, mas acho que era a Nossa Senhora dos Pescadores. Era, exatamente, dos navegantes também. Dos navegantes. Então, durante as festas, as pessoas iam viradas para a Nossa Senhora, em frente à farmácia, faziam uma homenagem àquela santinha. Bom, temos esse ponto em contacto. Que engraçado, não conhecia nada. Olha, como nasceu em 1940, no final da guerra tinha 5 anos, lembra-se dos efeitos posteriores à guerra, aqui em Portugal? Tem alguma memória disso? Não tenho memória. Só me lembro do meu pai dizer Heil Hitler. Mas eu não creio que ele fosse germanófilo. Sim, não, mas aquele cumprimento era uma coisa estranha. Eu lembro-me de ouvir falar desse cumprimento, mas eu não tive noção nenhuma disso, felizmente. Ainda bem. Olha, agora vamos dar um salto até a África, porque há bocadinho falou que esteve em África quase 2 anos, e a África é importante para si por várias razões, não sei quais são, vai contar, mas também porque foi ali que nasceu a paixão pela dança. Exato. Ora bem, foi para a África com o pai. O meu pai foi à frente, portanto, o meu pai, obviamente, aquele homem tão aventureiro, não é, que nos levava de carro para aqui e para ali, dormíamos às vezes no carro, e um jovem aventureiro foi para a África tentar a sua sorte. E, passado um ano, chamou-nos a nós. Chamada carta de chamada, não é? Sim, a carta de chamada da minha mãe e eu e a minha irmã. E eu tinha um irmão que ficou a viver cá na parede. Estava doente, tinha um problema da coluna, tinha não é? um problema da coluna, chamava-se a espinha, chamavam-se a espinha, a coluna, chamava mal da espinha, era o que se dizia, não é? Mas pronto, era uma doença da coluna. E nós fomos para a África e deixámos-lo cá. E só tivemos em África 1 ano e meio. Eu lembro-me quando chegámos à África, no cais, o meu pai demorou a aparecer. E a minha mãe estava aterrorizada porque nunca tinha visto tantos negros, não é? Estávamos em África. E entretanto, chegou o meu pai, salvou-nos daquela situação e eu adorei a África. O clima, tudo aquilo, tenho ótimas recordações de Luanda, embora tivesse só 1 ano e meio lá. Porque também tive um certo tempo no colégio interno, no São José de Colonie, era o colégio onde eu estive com a minha irmã, e realmente foi lá que eu vi uma menina Exato, a dançar. Essa história é deliciosa. Não é? Muito giro, porque ainda me lembro do nome dela, era Eveline de Mel Freitas, era o nome dela. Ela devia ter para aí uns 7 ou 8 anos, e pela primeira vez na minha vida, eu estava ainda há bocadinho até a falar sobre isto, com o motorista que me trouxe até aqui. Eu nunca tinha visto, não havia televisão na época, não é? Eu nunca tinha visto umas sapatilhas de pontas, portanto não fazia ideia como é que uma pessoa dançava nas pontas. E fiquei encantada, maravilhada, ainda hoje me lembro tenho na cabeça a música, e a partir daí andava sempre na ponta dos pés, sem sapatilhas, até dei um bocado de cabo dos pés, e sabia perfeitamente que queria ser bailarina. Foi Pronto, assim. E então volta a Lisboa e com 12 anos começa a aprender balé, não é? Vou para Tomar, por causa dos meus avós, que entretanto o meu irmão morreu, porque ele ficou bem da coluna, mas apanhou uma meningite tuberculosa e morreu. E foi por isso que nós voltámos da África. Só que o meu pai não voltou, o meu pai ficou lá. E a minha mãe resolveu voltar connosco. Ficaram separados, entretanto a minha mãe divorciou-se também do meu pai. A minha mãe ficou a trabalhar em Lisboa, na CUF, como enfermeira parteira, porque o curso dela era enfermeira parteira. Nessa altura as enfermeiras eram enfermeiras parteiras. E ela adorava o que fazia. E nós eu e a minha irmã fomos para a casa dos meus avós, com quem o meu irmão tinha ficado, e aí tive a fazer a escola, a primária, e até aos 12 anos.
depois vim para Lisboa. E exalta muito a imagem da sua mãe, não só nesse seu livro Fotopoesia, mas também em muitas entrevistas que deu e que eu tive a ocasião de ler, porque a mãe era mesmo uma mulher de armas e extremamente compreensiva em relação a uma filha que vivia do conceito da liberdade plena. Pois, porque a minha mãe sempre teve muita confiança em mim, porque eu sempre soube o que queria, desde muito pequenina. Inscrevi-me sozinha na dança, tinha as minhas aulas, estudava ao mesmo tempo e a minha mãe nunca teve problemas comigo, porque eu já sabia o que E era queria. muito compreensiva. Tão compreensiva que um dia, com 18 anos, a Isabela Ruth foi ter com a sua mãe e disse: olha, eu vou-me casar. E quando é que é isso? É daqui a 8 dias. E casou mesmo passados 8 dias. Sim, casei-me. Mas ela tinha tanta confiança em mim que tudo o que eu fazia, ela estava segura em relação à minha vida. E eu também, muito ingênua, não é? Também estava muito segura daquilo que eu queria. E, portanto, foi muito definitivo. Queria mesmo casar. E dava-me lindamente com o João. Não parávamos de conversar os dois. E para conversarmos tanto que nós tínhamos para conversar, nós tínhamos que estar sempre um ao pé do outro. Porque as nossas conversas eram infendáveis. E como ambos queríamos sair de casa, ele queria sair da casa da avó e eu queria sair da minha casa, da casa dos meus pais, não é que eu tinha uma boa relação com a minha mãe, mas eu queria me libertar. E com o João estava tão segura e dava-nos tão bem e estávamos a trabalhar na mesma coisa e resolvemos casar para estar juntos e para poder estarmos um perto do outro. E há que dizer que o João é o João Dávila, Sim, João Dávila. ex-bailarino e ainda ator, graças a Deus. Sim. E então resolveram juntar uns cobres, não deve ter sido muito dinheiro, e foram para o Reino Unido, concretamente para Londres, para aperfeiçoarem os vossos conhecimentos de balé para a Royal Ballet School, Sim, não estou em erro. É em Londres. E conseguiram estar lá 2 anos, não é? Sim, eu estive perto de 2 anos, o dinheiro acabou e o João veio primeiro e deixou-me ficar lá mais tempo. Foi tão generoso, deixou que eu ficasse mais tempo. E só aprendiam balé, não tinham nenhuma atividade profissional para arranjar mais algum rendimento? Nós antes de irmos tivemos a fazer espetáculos no Casino de Estoril com a direção do Fernando Lima. Fazíamos o clássico, o folclore clássico, e tivemos uns meses a dançar no casino e ganhámos bastante dinheiro. E fomos aceitos bastante, quer dizer, o suficiente para ir embora e para pagar o colégio, não é? Que era caríssimo, mas... e lá o João trabalhava em restaurantes, depois das aulas ainda ia para restaurantes, e eu às vezes fazia trabalho doméstico e ficava também e as aulas eram desde manhã até à tardinha, porque tínhamos aulas de pontas, tínhamos aulas de cozer as sapatilhas, tínhamos aulas de pas de deux, tínhamos imensas aulas de folclore. Foi um tempo maravilhoso, incrível, de uma felicidade enorme. Ora bem, essa felicidade também deve ter dado a ocasião de estabelecer uma comparação entre 2 países. Estávamos praticamente no início dos anos 60, o que era Portugal nos anos 60, o que era o Reino Unido e Londres nos anos 60. Tive essa percepção claramente. Sim, portanto nós fomos para lá eu tinha 18 anos. Em 58. Em 58. A cidade, para mim, Londres era um bocadinho assustadora, não é? Porque eu lembro-me que apanhava um metro e o metro era bastante profundo e havia gente muito exótica que não havia em Lisboa, não é? Já não digo que houvesse punks na altura, mas pelo menos com pancada havia muita gente. E era um bocado assustador aquele clima, o nevoeiro e era tudo novo para mim, mas ao mesmo tempo também era uma cidade fabulosa. Comecei a ver bons filmes,
Foi lá que eu conheci o Kurosawa, foi lá que eu vi o primeiro filme do Laurence Olivier, o Hamlet, foi lá que eu vi bom teatro, foi lá que eu conheci Shakespeare, O que teatro. não via aqui. O que não via aqui, e depois aqueles grandes armazéns incríveis, a disciplina também da escola. O Selfridges, que era... Sim, é verdade, os armazéns, enfim, era uma cidade realmente incrível. Foi uma grande aprendizagem, sim. Ora bem, e passados 2 anos, largou Londres e voltou para Portugal. Sim. Sim, Sim. sim, quer dizer o quê? Sim, foi quando o João formou o grupo Fernando Pessoa, teatro, ele estava na Casa da Comédia, porque o João tinha feito o curso de conservatório. Quando nos casámos, ele acabou o curso de conservatório como ator. Além de ser bailarino, também tinha o curso de... Até me lembro que ele andava com a... E ele tirou... A Flor Bela Queiroz. A Flor Bela Queiroz. Não me lembrava agora se ela era Anabela ou Flor Bela Queiroz. Eles fizeram o curso o mesmo ano. Exato. E eu até assisti ao curso dele. E depois ele era um grande leitor de Fernando Pessoa, conhecia muito bem a obra de Fernando Pessoa. E entretanto ele formou o grupo Fernando Pessoa. Mas antes disso nós começámos frequentámos a Casa da Comédia com o Dr. Fernando Amado, que era o diretor de... E fez uma peça dirigida por ele. Assim, mais do que uma até. E conheci o Almada Negreiros nessa altura, que fazia alguns cenários, e era tudo muito amador. E portanto, um bom amadorismo, com muito amor e muita classe, digamos assim, e muita generosidade. Foi muito bonito. Olha, mas o que tem mais graça é que eu li, a seu respeito, uma coisa: eu não queria ser atriz porque não tenho jeito para fingir. Esta frase é sua. Sim, realmente nunca quis ser atriz, até porque eu era muito tímida, não abria quase a boca. Porque tinha a noção da minha ignorância, era uma miúda bastante ignorante, porque vivi muito fechada depois da morte do meu irmão e da separação dos meus pais e também da minha mãe, que ela ficou em Lisboa e nós fomos viver para Tomar, e para mim foi muito doloroso. E portanto eram, por várias circunstâncias, eu era tímida. E nunca tive aquela eu ouço colegas a falarem que brincavam com bonecos ao teatro, e eu não me lembro disso. As minhas brincadeiras, eu gostava muito de ser vendedora de fruta. Gostava mesmo. Via aquelas no mercado, aquelas prateleiras com aquelas frutas de cores diferentes, e eu gostava muito daquilo, e dos cheiros das frutas e do ananás e tudo isso. E lembro-me da Praça da Figueira, que cheirava muito a flores e a fruta, e nunca tinha pensado em ser atriz. Mas desde muito novinha via cinema, isso eu gostava muito de ver cinema, porque os meus pais levavam-me ao cinema no colo, e a minha irmã, porque eles não nos deixavam com ninguém, iam para o cinema connosco ao colo. Portanto, comecei a ver cinema muito cedo. Olha, como é que aconteceu o convite do Paulo Rocha para fazer Os Verdes Anos? O convite do Paulo Rocha foi porque entretanto, eu fiz uma peça na casa ao pé de São Luís, aquela casa da cultura, Casa da Cultura, chamava-se Casa da Cultura, e fiz uma peça que foi o Marinheiro, do Fernando Pessoa, dirigida pelo Dr. Fernando Amado. E acho que a televisão tinha inaugurado há pouquíssimo tempo, e foram filmar esse espetáculo, e depois passaram na televisão, e eu também tinha feito uma peça ou duas, convidaram depois para fazer televisão. Fiz de teatro na televisão, 2 peças,
E creio que foi aí que o Paulo Rocha me conheceu e me convidou para eu fazer o E filme. com ele fez 5 filmes. Mas, independentemente dos 5 filmes, disse uma vez que não tinha que ter fidelidade relativamente ao Paulo Rocha. Ou seja, ser a atriz exclusiva do Paulo Rocha. Sim, não tinha e não fui, E porque que ele... não, porque também fez Manuel de Oliveira 7 filmes, por aquilo que sei. Não é? Sim, claro, e não havia nenhum contrato que me limitasse. Eu podia fazer o cinema com quem quisesse, mas os 2 primeiros filmes do Paulo são de uma grande frescura e de uma ingenuidade. Depois, passado, que não sei se foram 10 ou 15 anos, que eu voltei a filmar com ele, já eu não era a Isabel dos Verdes Anos, nem ele era o Paulo Rocha dos Verdes Anos, éramos já 2 adultos. Bem, eu era adulta também, quando fiz os Verdes Anos tinha 20 e 23 anos. Mas, entretanto, com a passagem dos anos, é claro, nós vamos abrindo os olhos, vamos conhecendo mais coisas, vivendo mais, conhecendo mais mundo. E quando voltei e comecei a filmar de novo com o Paulo, eu era quase uma desconhecida para ele e ele, de certa maneira, também um bocadinho desconhecido para mim. E voltámos a filmar. Olha, trabalhou com o João Botelho, com Sim. o Jorge Silva Melo, com o Lauro António, com a Margarida Gil, de quem eu sou muito amigo, com a Teresa Vila Verde, e, curiosamente, disse uma vez que com quem gostaria mesmo de ter trabalhado era com o Quentin Tarantino. Eu acho que quem é que não gostaria de trabalhar com o Tarantino? Eu acho que ele é fabuloso. E não só, e tantos outros realizadores que eu gostaria de trabalhar. Mas isso não é uma pontinha do seu caráter, da sua maneira de ser, e de estar mesmo muito à frente, porque quando escolhe Quentin Tarantino depois desta lista de, digamos, clássicos portugueses, significa que há qualquer coisa de exaltação em si próprio. Claro, nós somos muitas coisas, não é? Somos muitas. Eu tenho muitas visões, não é? Não tenho só uma visão. Há um painel enorme de conhecimento e de outros mundos, de outras pessoas, de outras culturas. E vi muito bom cinema, não é? Portanto, tem-me custado aceitar o cinema português, porque quem começa tão nova a ver bom cinema, o Terceiro Homem viu em Tomar, por exemplo. Aos 10 anos, o Kurosawa havia com 18 anos. Ingmar Bergman era quase todos os dias, na época em que saíram os filmes. Godard, Truffaut. Mesmo assim, em relação ao Godard, tem uma posição crítica. Sim, o Godard fez filmes que eu me diverti imenso, muito bonitos na época. Depois começou a ter uma cinematografia que eu já não apreciei tanto, porque, entretanto, eu deixei de ser tão ignorante para ter um bocadinho de conhecimento meu e de visão muito pessoal, não é? Portanto, cada um tem os seus gostos e as suas preferências. Em que altura é que foi, depois desta experiência aqui em Portugal, em que altura é que foi para a Itália? Porque a Itália tinha mesmo que a marcar muito, porque é evidente que quem fala dos autores que está a falar lembra-se também, obviamente, do cinema italiano do pós-guerra, concretamente. Portanto, teve contactos com o Pasolini, filmou com o Pasolini. Sim. Não chegou a filmar com o Bertolucci, mas foram amigos. Sim, bastante amigos. É porque o Bertolucci o Bernardo viu o meu filme, porque o assistente dele era o Gianamico, e portanto ele conheceu o Paulo Rocha também e conseguiu ver os Verdes Anos. E falou ao Bertolucci, ao Bernardo, que tinha visto os Verdes Anos e que havia lá uma atriz que ele gostou de ver. E o Bernardo calhou ver o filme. E eu, entretanto, conheci o Prima della Rivoluzione, que foi um dos primeiros filmes dele, sem ainda conhecer o Bernardo.
e sem conhecer a filmografia dele, porque acho que era o terceiro filme que ele tinha feito em Parma, onde ele nasceu. Ele era filho de um grande escritor. E eu fiquei comovidíssima com esse filme, que é um filme maravilhoso, a preto e branco. E fiquei muito curiosa também. Depois, quando o Gian Amico me disse que ele ia a Cannes, na mesma altura que eu também ia com o filme, apresentou-me ao Bernardo, e aí ficámos a conversar horas e horas e ficámos muito amigos. E ele na altura era uma pessoa muito simples, mas muito meigo, era uma pessoa muito querida. Gostei muito dele e ele também gostou muito de mim. E a relação profissional e pessoal com o Pasolini, como é que foi? Fez um filme com ele? A Pasolini foi muito engraçado esses tempos. Eu estava em Paris e apanhei um comboio para ir ao festival de Veneza. Não, de Cannes. Festival de Cannes. E no comboio eu viajei em segunda classe com alguns miúdos do Cahiers de Cinema, franceses. Um grupo. E quando o comboio começou a andar, quem é que aparece na carruagem? O Godard, o Jean-Luc. E ele disse: posso ficar aqui com vocês? E sentou-se à minha frente e fizemos a viagem juntos com ele. Eu ainda me lembro que ele descascava laranjas e dava-me os gomos. Foi aí que eu conheci o Godard, mas ele era de poucas conversas e eu também tímida, não é? Sobretudo em frente a ele. E fizemos a viagem até Cannes. E foi em Cannes que eu conheci o Pasolini, já não me lembro como, porque dei comigo a almoçar com o Godard e com o Pasolini. Sim, uma coisa tão simples quanto isso, não é? Sabe, nos festivais há aqueles encontros ocasionais e é assim todo um ambiente. Eu fiz vários e sei que é isso. Acontecem coisas extraordinárias. Cruzarmos com as estrelas e as referências da nossa vida ali no restaurante ao lado, não é? É assim um mundo muito mágico durante os festivais, não é? Muita coisa acontece, é um clima muito especial. E eu lembro-me de estar com eles e o Pasolini perguntou se eu à noite não queria ir a um nightclub. E eu passámos a noite, eu a dançar com ele e o Pasolini sentado a beber o seu whisky, acho que era whisky, e tivemos toda a noite nesse ambiente e foi muito giro. E depois quando eu fui para a Itália, curiosamente vivi num apartamento e por cima vivia a Laura Betti, que era muito amiga dele, e porque emprestaram-me um apartamento que era de um pianista italiano que ia para férias. Ele emprestou-me um apartamento para eu ficar lá e curiosamente ela vivia por cima. Entretanto, eu fiz uma peça dirigida por um americano que era amigo do Bernardo Bertolucci, e a Laura Betti fazia uma das personagens. Éramos 2 mulheres e 4 rapazes. E o Pasolini, como era muito amigo dela, ia assistir aos ensaios. E foi assim que eu conheci o Pasolini. E depois fez o Édipe Rei. Sim, o Édipe Rei, porque ele disse-me que não tinha. Eu disse que queria muito filmar com ele, e ele disse que não tinha papel para mim, porque era a Silvana Mangano que fazia o filme, obviamente, aquela maravilhosa, aquela diva maravilhosa, mas ele arranjou maneira de eu fazer uma figuração. Pronto. E eu, como queria conhecer a Cinecittà, que nunca tinha entrado lá, ele disse: olha, se quiseres fazer uma das um papelinho ao lado dela, que as duas. Eu era uma pastora com um cordeirinho nos braços, uma coisa que passa em segundos, e ainda fui paga e ainda recebi um ramo de flores enormes dele e desculpas por fazer aquele papel, e ele era um homem maravilhoso. Ora bem, é a partir de Itália que se lhe mete na cabeça... Nineto, desculpe interrompê-lo, o Nineto, chamava-se o Nineto. Que se lhe passa pela cabeça
visitar Katmandu. Queria ir ao Nepal. E é a partir de Itália que vai para o Nepal. Sim, a partir de Roma. Exatamente. Arranja uma carrinha, não é? E parte para o Nepal. Sim, porque eu acabei por fazer um filme do Roberto Faenza, se chamava H2S. Sim. E porque ele tinha feito um filme antes, o Roberto Faenza, que teve um imenso sucesso e ganhou imenso dinheiro com aquele filme, e ele quis fazer um filme de ficção científica. E eu fazia uma revolucionária e ganhei bastante dinheiro com esse filme. E fui a Londres, comprei uma carrinha, uma Ford Van, e meto-me a caminho com 2 amigos e vamos para... Queria ir para Katmandu, queria ir para o Nepal. O que foi uma travessia que mais acabava com problemas para atravessar a Índia, por aí fora, não é? Não atravessei ainda. Porque não atravessou. Não atravessei, portanto, passámos... viemos de Inglaterra, de Londres, a Iugoslávia, então ainda a Iugoslávia, depois a Grécia, depois a Turquia, depois a Pérsia, Turquia, Afeganistão, Paquistão. E em Paquistão não pudemos entrar na Índia porque Portugal não tinha relações diplomáticas com a Índia, portanto tivemos que deixar a carrinha em Lahore. E voámos para Dhaka para nos darem o visto para ir para... Fiquei em Dhaka 8 dias para ter o visto para ir para Katmandu. Porquê o fascínio de Katmandu? Porque nessa época, os hippies, havia muito movimento de gente jovem que vinha dos Estados Unidos, sobretudo dos Estados Unidos, também de Inglaterra, França. E havia em Roma, juntava-se esse grupo de hippies que iam todos. A rota era, acho que era Amsterdão, depois Roma, depois Índia e depois Katmandu. Não, e portanto também Paquistão. Em Katmandu esteve um mês, sensivelmente. Tive um mês, alugámos lá uma casa, tive lá um mês. Um mágico mês. Isso é um mágico mês, mas significava, de alguma maneira, o adiar aquilo que vulgarmente se chama uma carreira. Portanto, fez um interregno na sua carreira cinematográfica. Sim, completamente. Porque eu, quando estava filmei, fiz alguns filmes em Roma ainda. E curiosamente, uma vez, eu morava num apartamento na Via del Oca, muito perto da Piazza del Popolo. E uma vez o correio bateu à porta e deixou-me um livro, porque era para entregar no andar de cima, onde vivia uma jornalista famosa, que eu por acaso nunca me cruzei com ela, mas ela estava de férias, então pediram-me se eu podia guardar aquele livro, que era um livro que vinha numa embalagem toda já desfeita e não sei o quê, e se eu podia ficar com o livro para depois entregar a ela. E curiosamente, eu, como aquilo estava rasgado, eu vi o livro e comecei a ler o livro, e chamava-se A Arte de Tantra. Uhum. E nunca me tinha passado um livro assim pelas mãos, e então fiquei com muita curiosidade para ir à Índia e para conhecer a cultura indiana. E depois com aqueles amigos todos que vinham de Katmandu e diziam que Katmandu era o céu e que era incrível. E era mesmo quando lá chegou? Realmente era mesmo. Era. Ora bem, agora vamos falar também de outra coisa que eu referi na minha abertura. Também uma mulher de grandes amores. De casamentos, o João Dávila. Sim, casamentos Tem 3 filhos. 3 filhos, sim. 2 raparigas e um rapaz, não é? Exato. Uhum. E ao longo deste tempo todo nunca parou para pensar assim, prejudiquei a minha condição de mãe em favor da carreira ou não? Acho que sim. Eu também era muito nova e como tinha uma mãe muito jovem,
A minha mãe era para mim normalíssimo eu deixar o meu filho, primeiro eu tive um filho, a ficar com a minha mãe, ficava muito bem entregue, porque além de eu adorar a minha mãe, gostava imenso dela, ela era jovem, acho que ainda não tinha 40 anos, foi o primeiro filho, o primeiro neto, tinha-lhe morrido um filho com 12 anos, quando o meu filho nasceu, praticamente quase que lhe pertencia a ela. E eu estava no meio de uma carreira, também era muito nova, não tinha ainda vivido a minha vida. Vivia a vida dos pais, vivia a vida do marido, mas não me conhecia. E fui, atirei-me aí para o mundo, fui para Roma sozinha, deixei o meu filho com a minha mãe, que estava muito bem, pensava eu. Hoje acho que não se deve deixar os filhos com os avós. E estava tão segura que ia tudo correr bem, mas a vida dá muitas voltas e de facto a minha vida tinha que ser essa, o meu destino tinha que ser esse, não é? Nós não controlamos completamente a vida, não é? Chegou a assumir a condição de ser considerada a maior atriz do cinema português? Não sei bem o que isso significa, não é? Porque eu ao mesmo tempo, não, isso é um grande elogio, mas eu sinto-me tão pequenina, não é? E cada vez mais pequenina, porque esta passagem pela vida é tão curta, tão rápida, que o ser grande isto ou grande aquilo não me faz assim muito sentido. Mas ainda bem que acho que há muita gente que gosta de mim. Eu não só provavelmente devo isso aos Verdes Anos. Primeiro devo isso aos Verdes Anos, mas devo isso ao destino que eu tive na minha vida, não é? Fazer aquele filme, talvez ter a cara que tive, ter o rosto que tive, ter qualquer coisa que ainda existe em mim e que não morre, mas são os tais sonhos e projetos que são a razão de ser das suas insónias. Portanto, considera as suas insónias rentáveis, ou seja, durmo pouco para viver mais, disse mais ou menos isto, não é? E as insónias, aproveitam as insónias para inventar projetos, para criar projetos. Pois é mais no silêncio da noite que surgem às vezes ideias, não é? O dia é movimentado e não há tanto tempo para... Mas as insónias são terríveis, não é? Quando uma pessoa... Eu gostava tanto de dormir, eu gosto, mas o tempo agora para mim é curto, não é? E eu acho que estas insónias são ao mesmo tempo saudáveis. É o que a vida me proporciona para eu viver um pouco mais. Mas de qualquer maneira eu compenso, porque eu tenho que dormir 8 horas. Se eu não durmo 8 horas, eu não vivo, não estou viva. Portanto... Mesmo assim tem tempo para sonhar? Sonhar, eu tenho mais tempo para a realidade do que para o sonho. Eu gosto bem da realidade, dos pés na terra e das coisas simples. Ora bem, em relação a este seu livro, que é uma delícia, fotopoesia, e que já me tinha dado há uma série de anos, que eu tenho aqui, o prefácio é do João Bernardo da Costa, mas ele também escreveu um livro a seu respeito. Não é do Bernardo da Costa, o prefácio é do Urbano Tavares Rodrigues. É? É. É, exatamente. O Bernardo da Costa é outro livro. É o livro. Exatamente. É o livro A Vida Dupla, de Isabel foi Ruth. O primeiro livro que ele editou. Ora, o que é que ele quer dizer com a vida dupla? O que é a vida dupla da Isabel Ruth? É assim, eu para mim, se calhar o que ele queria dizer é que eu vivi muitas vidas, não é? Quer dizer, vivi uma vida aqui, com um pé aqui, com o outro pé de lá, mas para mim tem outro significado. É que eu considero que tenho 2 vidas. Tenho uma vida material e tenho uma vida espiritual. Ou posso dizer, tenho uma vida exterior e tenho uma vida interior.
E o facto de eu descobrir a minha vida interior valorizou a minha vida exterior, a minha vida material. E eu acho que essas duas vidas têm que ser vividas simultaneamente. Porque se eu vivo muito para fora, posso perder-me. Se vir muito para dentro, também não vivo esta matéria, este corpo material, esta vida material que é um presente enorme que nós temos, não é? Nascer neste planeta é uma coisa excepcional. Pelo menos aquilo que eu tenho aprendido e reconhecido. Mas também nós precisamos de ir um bocadinho dentro para sabermos para onde vamos e de onde vimos. Isso é muito E depois, importante. aos 83 anos, consegue concretizar um projeto. Não lhe falemos de sonho. Um projeto. Grava um álbum com canções suas, música e letra. Sim, que infelizmente não teve nenhum eco. Mas há quem goste, há quem ouça e há quem me peça o álbum. Não foi um projeto que me saiu exatamente como eu gostava que tivesse saído, porque eu gostava de ter feito essas canções com uma orquestra, com pelo menos um quarteto, e como não tive subsídios, só tive um pequeno subsídio da SPA, eu tive que limitar-me a fazer isso só voz e piano. Uma coisa muito rigorosa, mas para mim de certa maneira bloqueou-me. E faltava-lhe a roupagem da Exato, música. mas de qualquer maneira tenho que agradecer muito ao Agir. Eu ia realçar isso, é que a senhora foi trabalhar com um miúdo chamado Agir. O Agir foi o seu produtor. O Agir foi um querido. Primeiro foi ouvir as minhas canções e escolheu uma canção que é a Madalena, que eu cantei com ele, porque ele produziu essa canção e cantou comigo, e foi assim uma lufada de ar fresco. E ele é um rapaz mesmo amoroso. Só posso dizer que ele é amoroso. Extraordinário. É extraordinário. E depois eu queria muito fazer as minhas músicas, mas realmente era um investimento com muito dinheiro para fazer aquilo que eu queria. Eu ainda tenho cerca de pelo menos 30 canções ou 40 guardadas e tenho pena de não conseguir, porque já são... Mas vão acontecer. Não vão, não. Acha que não? Não, porque o mundo musical é muito complicado e os músicos têm os seus projetos. Eu não sou música, toco um bocadinho de viola bastante mal, toco só uns acordes para me inspirar, para depois me sair a letra e a música, a melodia. Há muita gente que já ouviu a minha música, mas depois é preciso dinheiro e não há dinheiro para... De qualquer das maneiras, já aqui falou tantas coisas da sua própria vida que eu penso que acabou por revelar algumas novidades. Mas disse também uma coisa que tem muito a ver com esta nossa conversa, que no fundo culmina a nossa conversa. A minha vida é como um arco-íris, ou a vida na generalidade. Tem as cores todas na sua vida. Já ouvi dizer que nós vimos das estrelas, não é? Portanto, se calhar a luz é sobretudo a coisa mais importante, não é? Olha, para terminar esta conversa fascinante, eu já li o seu livro por inteiro, já o tinha lido quando me ofereceu e agora reli-o, e gostava muito que se identificasse com este poema que eu escolhi, que se chama Eu, que o eu é a Isabel. O eu não se importa? Sou eu. Então, leia este seu texto. Isto vem a propósito desta fotografia tão frontal, tão muito direta, bonita. tão aqui com a alma à flor dos olhos, não é? Eu diria alma à flor dos olhos. Aqui estou eu, de armas e bagagens, pronta para a formatura. Não possuo licenciatura e literatura só de passagem.
Sei ser aplicada, sem ser alinhada. Não sou acanhada, nem sou de mesuras. Não temo as alturas, nem facas afiadas. E pego enxadas como qualquer matula. Não tenho tremuras a palavras duras e resisto bem à pancada. Sou da mulherada da raça mais pura e sou de ternura muito abastada. Um beijinho para si, muito obrigado. Muito obrigada, Júlio. Agradeço imenso este convite. E estar Muito aqui obrigado. consigo é uma honra. Muito obrigado. Mas quase sempre o lar dos pais